Ora bem, boa tarde a todos. Em nome da Fundação Mário Soares de Maria Barroso, queria dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e dizer-vos que para nós é de facto uma grande alegria recebermos aqui hoje o lançamento do livro do Luís Vaz, do queridíssimo amigo e companheiro de outras lutas, sobretudo um livro que evoca o Paulo Inácio, que foi um grande amigo dos patronos desta fundação, um amigo de sempre, e que se manteve, uma amizade que se manteve até ao fim, sem qualquer liscadura. Foi de facto uma pessoa extraordinária de Palma, e sobretudo também porque este livro, A Luar e a Operação Viana, trata, eu tive o privilégio de ler ontem um bocadinho à noite, foi quando chegou o livro, trata de algo que nós desconhecíamos, ou que eu pelo menos confesso desconhecia, que foi o assalto ao quartel-general de Évora, o confisco das armas do quartel-general de Évora e, sobretudo, da importância de um homem extraordinário e que quem se tem falado muito pouco, eu aqui queria saudar a sua mulher, Margarida, o Francisco Estruca Salgado, o seu filho, claro, que de facto foi um companheiro de toda a vida que teve um papel determinante nesta operação e que foi militante da Luar e depois fundador do Partido Socialista e injustamente esquecido. Depois, quando veio a seguir ao 25 de Abril, foi um jornalista extraordinário, teve na RTP, mas também ele próprio nunca se pôs em bicos dos pés, não é? Portanto, como neste país só quem se põe em bicos dos pés é que é conhecido, e ele teve um papel fundamental. Ainda por cima, hoje, que faz, justamente, passam 100 anos do nascimento do nosso querido Paulo. Portanto, o Sr. Coronel Vasco Lourenço, o Dr. João Soares, que conheço vagamente, o Dr. Luís Vaz, o Dr. António Batista Lopes, ilustre editor, é de facto um prazer para a Fundação Mário Soares de Maria Barroso termos aqui hoje. E queria dizer apenas isto, que o Paulo Inácio foi talvez a pessoa mais corajosa que eu conheci. Nunca conheci ninguém com tanta coragem quanto ele. E ao mesmo tempo era um homem, também ele, o nosso Lucas Salgado, foi modesto, não se punha bicos dos pés, foi um herói, e que foi muito maltratado mesmo a seguir ao 25 de Abril. Ainda não se fez a história do Paulo, um dia espero que alguém faça, está aqui um cineasta famoso, talvez ele possa fazer um filme sobre a Palma, de facto, merecia um filme, uma série, o que fosse. E eu estava-me a lembrar com o João, vivi, éramos miúdos, adolescentes, o assalto à Figueira é diferente, obviamente, mas lembro-me de um entusiasmo, devia ter 15 anos, e de um entusiasmo que ouvimos em nossa casa, dos nossos pais, do nosso avô, um assalto a um banco. Uma coisa que para mim foi um bocadinho estranha na altura, como é que podemos estar tão contentes com o assalto a um banco. E depois, o Palma, depois ouvi falar dele mais tarde e lembro-me, estava agora a tocar essas impressões com o João, de estarmos, a minha mãe nos ter pedido para nós tratarmos com um casaco do meu pai e tirarmos todas, escrevemos todas as etiquetas do casaco. Não se pode ter uma etiqueta, não pode ter nada, aqui dentro tem que se tirar tudo. Então, e nós, João e eu, tivemos a fazer essa limpeza ao casaco e tirar tudo, não percebi fazer nada, não se explicou como é óbvio. E mais tarde, uns meses, vimos numa revista espanhola que o meu pai comprava, que era uma revista de católicos progressistas espanhóis, que era a Triunfo, apareceu a Palma, apareceu um lorde inglês, com o casaco do meu pai, que nós reconhecemos imediatamente na capa da revista, de facto, da revista Triunfo. Percebemos aí, começámos a perceber quem era o Palma, ou eu pelo menos comecei a perceber quem era o Palma, e depois, claro, seguimos toda a trajetória dele, a fuga dele em 69, lembramos que o meu pai queria ir ter com ele, quando a minha mãe estava receosa que fosse uma cilada da PID, ele foi sozinho ter com ele, e depois também foi com o 14 meses mais tarde para tentar arranjar uma casa, e onde várias, para ele ficar, e onde várias portas se fecharam, mas por acaso houve uma que se abriu, que foi a do José Fernandes Faf, do poeta José Fernandes Faf, depois mais tarde seria embaixador,
tinha uma casa em Cascais, mais ou menos isolada, e que disse ao meu lembro disso, e nunca me esqueci, que ele disse ao meu pai, eu devia ter, mas eu não posso dizer que não. Já albergou ali o Palma durante uma semana, com a família, com tudo, quando era o homem mais procurado de tudo. E depois começámos, eu julgo que foi aí também que o João conheceu, realmente, foi em Paris. O meu pai foi para o exílio em Paris, conhecemos o Paulo, e o Paulo começava a olhar para casa e dizia sempre, nunca dizia o nome ao telefone, aos contrários, mas quem fala é um amigo. Já sabíamos quando era o amigo, era o Paulo. Então ia lá almoçar, ao jantar, estar connosco, e até nos levou a andar de avião, porque era um piloto fantástico, levou-nos a fazer as 2 horas de voo no aeródromo de Versailles e levou-nos a andar de avião. Então, uma ligação de amizade sempre. Depois, continuou ao longo da vida, vimos no dia em que libertaram os presos políticos de Caxias, aquela imagem do Palma lindíssima, não é? Sair com o casaco aos quadrantes, e depois. Não era o casaco do pai, mas já era o casaco. E depois, também, quando o meu pai chegou a sentar para onde o Palma estava a passar fotos desse dia, houve uma longa amizade até ao fim. O Palma era de uma coragem extraordinária, de uma generosidade única e de uma modéstia imensa. E lembro quando o meu pai, Palma foi preso em 67, depois foi liberto outra vez, depois foi o meu pai preso e deportado para São Tomé, e lembro de ele ter mandado um recado a dizer que o ia buscar a São Tomé. Mas, entretanto, o meu pai regressou e ele foi preso de novo. Mas era isso que eu só queria dizer, que nos sentimos muito honrados, nós, Fundação Mário Soares de Oliveira, em receber este livro do Luís Vaz, e, sobretudo, esta homenagem ao Palma Inácio, que é mais justo, que nós devíamos tentar organizar qualquer coisa, uma homenagem nacional ao Palma Inácio. E também ao Sr. Lucas Salgado, que foi um grande amigo. Muito obrigado e vou passar a palavra ao Dr. Batista Lopes, a quem agradeço ter confiado outra vez na Fundação Mais Justo. Boa tarde, mestre cumprimentado pelos de mesa, todos os presentes, agradecer a vossa participação, portanto, neste evento, que é simultaneamente o lançamento de um livro e de homenagem dos pessoas ao Palma, cujo centenário ocorre hoje, e também ao Francisco. Nunca é mais celebrarmos a memória que já sabe por aqueles que infelizmente já não estão junto a nós, mas que deram um contributo importantíssimo para que a madrugada libertadora de 1974 pudesse lugar. Um agradecimento muito especial à Fundação Mário Soares e Maria Valores por nos receber, portanto, hoje aqui. E este agradecimento era normalmente feito na pessoa de Isabel Soares, a Presidente, e também, portanto, permitam, portanto, uma referência, portanto, de 2 pessoas que foram importantíssimas para a realização, portanto, desta sessão, dessas pessoas, que é um jovem, mas isso é uma coisa que não é preocupante, porque o curso de tempo vai passar, não é? Que é o Dr. Filipe Guimarães Silva, e a nossa, ela agora fugiu, mas a nossa Losita, portanto, que está sempre presente, e que é indiscutivelmente, portanto, uma força da natureza, portanto, e uma pessoa que, e permito-me dizer isto, vê-se na Losita, portanto, sempre também uma pessoa com quem ela trabalhou muitos anos, portanto, refiro naturalmente ao Dr. Mário Soares. Foi uma colaboradora, portanto, durante umas décadas, e cuja memória também continua presente
na Mosita. Não podia deixar de passar esta referência, porque muitas vezes as pessoas que estão nos bastidores vão se dar muito pelo trabalho, portanto, que elas desenvolvem e não tinha, portanto, a relação ao doutor Guimarães Silva, tive o gosto de conhecer, e quando aqui há algum tempo tivemos uma reunião para precisamente prepararmos esta sessão, quer ele, quer o Mosita, portanto, foram absolutamente inesquecíveis. O resto até as imagens com que esta sessão é abrilhantada, portanto, a eles se devem os meus agradecimentos. Quero agradecer, portanto, aos amigos Soares e Vasco a disponibilidade para nos falarem, portanto, deste livro. Conheceram o Palma, foram amigos do Palma e são duas pessoas agradecidíssimas para o fazer. Expressam, portanto, apresentações pelo que temos agradecimentos. Este livro é o quarto volume da produção do nosso amigo Luís Vaz sobre o Palma e sobre ações que envolveram a lugar. O lançamento hoje, como Isabel portanto, sabia tudo, tem que ver portanto, com o centenário do Palmeirácio, mas tem que ver também portanto, com, não quanto à data, mas quanto ao lançamento do livro, com uma homenagem portanto, ao Francisco Suruca Salgado. Não é? Sim, também por baixo, portanto, a Isabel portanto, já referi. Permitam-me ainda, portanto, aqui uma referência. A Isabel falou há pouco da homenagem nacional portanto, ao Paulo Inácio Quito, que provavelmente está por fazer. E há outros aspectos, outras ações importantíssimas da nossa vida coletiva, portanto, que estes tempos de pandemia também não ajudam muito à sua celebração, mas é importante que não nos esqueçamos e quando for oportuno que elas se façam. E não recordo aqui o golpe de Beja de 31 de dezembro de 61 para 1 de janeiro de 62. Passaram agora 60 anos. Está ali o nosso querido coronel Manuel Pedroso Marcos, jovem capitão, portanto, na altura, e é uma responsabilidade, a meu ver, de todos nós. Passaram os 60 anos há pouco tempo, enfim, o país quase que não deu por isso, mas temos logo que esta maldita pandemia, que começa a tentar mudar um bocadinho, mas temos que também, portanto, fazer alguma coisa, portanto, em homenagem portanto, a estes homens que sacrificaram a liberdade, sacrificaram as suas carreiras com o risco da própria vida. E nesta educação não posso deixar de lembrar também o nosso querido saudoso Pedro, que se estivesse entre nós, estaria aqui já com os seus 118 a fazer as contas, 103 anos, 104 no dia 8 de novembro, portanto, 8 de novembro deste ano. Por último, é certo que não há uma biografia do Paulo, mas há um trabalho absolutamente notável e único do Luís Vaz, em memória, portanto, do Paulo. Se não fosse o Luís Vaz, se calhar não tínhamos hoje, se calhar não, é certo, não tínhamos hoje livros que sou naturalmente suspeito para a minha atividade, mas são os livros do Luís Vaz que nos permitem, portanto, fazer portanto, a memória de Palma, portanto, em livro. Este é o quinto livro que eu publico, portanto, do Luís Vaz, 3 deles diretamente sobre Palma e as ações em que ele esteve envolvido, o golpe dos jornais,
o assalto ao Banco de Portugal da Figueira da Foz e o desvio do avião. E há um outro que está nas portas, mas isso eu ia entender, falar dele. E este não envolvendo diretamente algumas envolve uma ação da Luar e onde naturalmente a figura do Paulo não estando fisicamente presente, mas não deixou de estar. Eu queria, Luís, quero, enquanto editor, e enquanto cidadão, agradecer todo o trabalho que vens desenvolvido, tanto ansioso para o resgate da memória, portanto, de alguém tão importante da luta contra as instituições do Emílio da Paula. Parece que me cabe agora a mim a honra de usar a palavra nesta cerimónia. Todos os que já tivemos a oportunidade de falar, consideramos que é, como é, inteiramente justa a homenagem ao Paulo Inácio no dia do seu centenário. Mas também, evidentemente, ao Francisco Lucas Salgado, porque ele é, de facto, o principal protagonista deste livro no que tem a ver com a obra notável que o Luís Vaz, eu sou amigo dele há muitos anos, companheiro de muitos combates, mas nesta obra notável que o meu querido amigo Luís Vaz vem fazendo sobre o Hermínio de Paulo Inácio e as muitas ações em que esteve envolvido. Mas queria, em primeiro lugar, como é óbvio, apesar de ser suspeito nessa matéria, deixar aqui uma palavra para a nossa anfitriã, a senhora Presidente da Fundação Mário Soares. Eu, minha querida mãe, ter querido aqui, como devia, esta iniciativa. Eu também tive o privilégio de conhecer o Francisco Lucas Salgado e ter sido amigo dele, foi um amigo muito próximo. Éramos praticamente da mesma geração, portanto acompanhei sempre com um grande entusiasmo aquilo que foi o seu percurso. A começar com este gesto de grande coragem, que foi o desatar de um quartel-general, que estava sediado em Évora, com armas, com as armas que foi possível, não eram muitas. O Luís Vaz, mais uma vez, dá uma nota muito significativa sobre o que representou esta ação no quadro das muitas ações que foram feitas pela Luar. E até começa por explicar, salvo erro, na primeira parte da biografia do Paulo Inácio que ele tem vindo a fazer em variedíssimos capítulos, como é que nasceu o nome da Luar, ou pelo menos no livro em que fala do assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz. É um acaso absolutamente feliz. É talvez até um abuso do Emílio Guerreiro, tomado em Paris, mas que se tornou um acaso perfeitamente feliz. E a história que o Luís Vaz conta, que deve ser conhecida e que é também referida, embora de passagem, neste livro, sobre a ação transfíssima do Francisco Lucas Salgado, e de dois dos quatro, eu considero que os quatro homens que entraram na operação da Figueira da Foz, foram as grandes figuras da Luasta, e algumas outras que também são figuras fundadoras a quem eu presto a minha mais sentida e sincera homenagem, mas esses quatro foram os verdadeiros quatro mosqueteiros do combate contra a ditadura. E representam uma corrente que tem que ser valorizada e que este livro valoriza contra aquilo que é tradicional e politicamente correto considerar como o essencial da história do combate à ditadura. A verdade é esta. Temos aqui um dos mais ilustres, o primus inter pares dos capitães de Abril, também nos falará sobre isso, na perspectiva de quem fez a revolução que nos trouxe a liberdade. Mas a verdade é esta, quer dizer, o combate à ditadura foi feito por muita gente, muitas correntes políticas, que hoje muitas vezes não é valorizada. Porque, de facto, a partir dos anos 40, e daquilo que se chama própria e impropriamente a organização do Dr. Cunhal nos anos 40, no início dos anos 40, o papel preponderante no combate à ditadura, que foi pago, aliás, com um ranking de anos de prisão, de tortura, que é inigualável entre as várias forças políticas que combateram contra a ditadura, foi assumido do Partido Comunista Português. E é justo que isso se reconheça.
Agora, isso não significa que o Partido Comunista Português tenha sido a única força que se bateu contra a ditadura, nem significa que este livro também demonstra, com toda a clareza, que algumas das políticas que foram assumidas por essa corrente tivessem razão. Eu acho que o próprio 25 de Abril provou a revolução do 25 de Abril, o movimento militar do MFA e dos capitães que fizeram o 25 de Abril, e temos aqui um dos mais ilustres desses capitães, que infelizmente também ele esteve nos Açores e não teve a felicidade por motivo, por acaso. Aliás, a mim está do Largo de Carlos, o Sr. Salgueiro Maia, do próprio Largo de Carlos. O pastor já conheceu o Salgueiro Maia muito antes, era amigo e camarada dele, e depois virou com o Salgueiro Maia. Mas a verdade é que o 25 de Abril prova que aquela teoria que só se podia fazer um levantamento nacional, que aliás está muito bem explicada num documento absolutamente notável, que eu releio e releio muitíssimas vezes, da autoria do Dr. Alvo Cunhal, que é o Romário Pereira, que é o relatório pela apresentação do 5º Congresso, ou 6º Congresso, que é o único congresso que se realiza fora de Portugal, em Kiev, na Ucrânia, da União Soviética, e em que ele tinha uma noção correta daquilo que devia ser a relação de forças, e traz aí com toda a clareza para a luta e o combate, nomeadamente o combate armado contra a ditadura, mas a perspectiva do levantamento nacional armado era uma perspectiva completamente utópica. E o 25 de Abril demonstrou que os homens que conspiraram com militares, e para além do Vasco Lourenço, temos aqui também, como já foi referido, o nosso coronel Pedroso Marques também pôs isso em prática, e pôs isso em prática antes destas ações que aqui estão descritas, tinham razão. E eu digo isto também para invocar alguns pergaminhos de natureza familiar, porque a minha irmã falou e bem da relação do meu pai com o Paulo Inácio e da nossa própria relação ao nível desta geração, e prolongou-se para os meus filhos, foram todos fãs do Paulo Inácio, mesmo os meus filhos da segunda edição, que eu tenho os filhos mais novos que outros, e que também foram fãs do Paulo Inácio e ainda tiveram o privilégio de o conhecer, mas a verdade é que a nossa relação familiar com o Paulo Inácio e as histórias do Paulo Inácio começam muito antes de o termos conhecido nos anos 70, quando o meu pai foi para o exílio em França e o conhecemos pessoalmente, porque a primeira ação em que o Paulo Inácio se envolve é a ação de sabotagem dos aviões da base de Sintra, onde ele é o único dos revolucionários que cumpre o compromisso que tinha assumido. Todos os outros se baldaram. Era, salvo erro, um general Godinho que depois acabou por morrer em consequência do que fizeram na prisão, no Aljube, na sequência do desmantelamento dessa tentativa revolucionária. Mas o meu avô paterno, a quem eu devo o nome de João Soares, foi um dos civis envolvidos nessa conspiração, e teve um papel, que é um papel considerado bastante importante, e teve nessa altura talvez uma das últimas prisões das muitas que teve ao longo da sua vida. Portanto, sempre em nossa casa, que era a casa do meu avô, do nosso avô paterno, se ouviu falar do Paulo Inácio como uma grande figura, que era um homem que honrava a sua palavra com uma coragem imensa, e depois o Paulo Inácio fugiu, mas acabou por ser preso, e teve a primeira fuga da prisão em 1946 ou 47, não sei exatamente qual é a data, mas ela também é referida neste livro do Luís Vaz, que é particularmente cuidadoso, e é de todos os 5, como disse o Batista Lopes, que é um grande editor, a quem devemos isto, eu tenho uma profunda admiração também enquanto editor, o Luís Vaz refere isto com todo o cuidado e as datas estão aqui com toda a precisão. E em termos de grelha, já agora, que também fui editor, só há aqui uma no nome de um dos algarvios, já foi emendada. Não, é o João Mário Mascarenhas, que fazia parte de um grupo de algarvios, recordados pelo Barracosa e pelo Bem-vindo, que eram 2 dos 4 costeiros, que eram algarvios e tinham muitos apoios no Algarve. Eu conhecia alguns deles, felizmente o Zé Mendes ainda está vivo, e vive na Desfioeira Grande, penso que ainda está de boa saúde, não aqui já desde que começou a epidemia, mas foram gente que apoiou o Paulo Inácio e o Camilo Mortágua e o Barracosa e o Bem-vindo antes da ação da Figueira da Foz, sem saberem exatamente como é que foi a ação da Figueira da Foz.
E, de facto, como disse a senhora Presidente Isabel Soares, da Fundação de Maria Barroso Mário Soares, eu gosto de dizer os senhores primeiro, sou suspeito de Maria Barroso era a nossa mãe. E portanto, o Paulo Inácio era um homem de uma coragem fantástica. Eu lembro muito com o Fernando Gama, que morreu há 2 anos, e foi um dos homens jovens desse grupo. Ele não era Algarvio, estava em Coimbra, era um outro que está ainda em Angola, que era o Fernando, também foi o meu colega de faculdade, e eles deram apoio ao Palma e o Ganda, que tinha um carro, arranjaram um carro, fazia transportes e fez as medições dos tempos entre a Figueira da Foz e o aeródromo onde eles fugiram para o Garra. E ele contava uma história fantástica, que era que e tinham ido uma vez comer uma torrada e um galão a um café em Montemoro, que era ali na zona, que era o café nessa altura, todos os que temos idade para nos lembrarmos disso, que a maioria das pessoas que estão, salvo algumas honrosas exceções, têm idade para se lembrar disso, era o centro da terra, onde estavam os guardas republicanos, os PIDs, os GNS, aquela troca toda, as chamadas autoridades, e que o Palma protestou porque o galão chegou frio e ele queria um galão quente. E que o Gandra não sabia exatamente que era o Palma, mas sabia que era um homem perseguidíssimo. E ele disse: Palma, tenha calma. E ele disse: não, isto é normal, estou a ser um galão frio e a gente não disser nada. Era um homem que estava com uma coragem séria. Eu acho que há aqui uma coisa também muito importante. Há bocado perdido, estava a dizer. Eles são homens que se propõem a fazer uma revolução armada. E este gesto do Sr. Lucas Salgado é um gesto fantástico. O número das armas que foram roubadas no quartel-estado na época é absolutamente ridículo. É inferior a qualquer armeiro de Montemoro Velho, outra coisa desse tipo. Mas tem um valor simbólico imenso. E é um gesto de uma grande coragem da parte do Sr. Lucas Salgado, e é uma bufetada imensa na PIDE e nas autoridades da ditadura, porque é num quartel-general, é um jovem oficial que, em princípio, era suposto estar a combater na Guerra Colonial e que tem uma ação de uma imensa coragem, de um imenso desapego das questões materiais e que causa consequências ao seu próprio pai. O seu pai era um dos responsáveis do Banco de Portugal e foi imediatamente cometido e perseguido pela ditadura pelo comportamento que teve o seu filho, que partiu para o exílio com a maior das tranquilidades. Foi acompanhado disso com a sua mulher e depois com o seu filho, que nasceu já no exílio da Grã-Bretanha. Ele passou por Argel, depois, acho que por incitamento seu e bem, passou para a Inglaterra e acabou por ser, também é curioso, isso tem que ver também com aquela história oficial do combate contra a ditadura que dá o predomínio absoluto ao Partido Comunista. O Partido Comunista tem um papel importantíssimo, tem que ser reconhecido como de inteira justiça. Mas houve muita outra gente, e estes são um exemplo. E são gente que pegou em armas. E pegou em armas e nunca fez uma ação violenta, que é outra das coisas mais espantosas. Aquele ar, para além de ter aquele nome poético, não foi inspirado por Luís Salvo Monteiro no Feliz Natal do Ar, mas podia ter sido, porque eu achei sempre uma delícia, e que até foi abusivamente atribuído, sem o conhecimento das pessoas que fizeram a ação do Banco de Portugal da Figueira da Foz, que eu saiba, nunca exerceu um ato de violência. E, salvo erro, não chegou a disparar, pode ser que esteja errado, nunca de um tipo que tenha tido consequências mortais. Isso também é uma coisa muito interessante, do ponto de vista do que foi uma organização verdadeiramente missionária. Eles fizeram imensas coisas e sempre com uma imensa coragem. A Isabel estava a dizer há bocado, a propósito de nós, que antes da fuga do Palma, o que é que acontece? A segunda fuga do Palma, a primeira fuga, é em 47 e do Aljube. Houve outro contacto que nós tivemos com as histórias de Palma, que foi o seguinte: o Palma foge do Aljube praticamente sem apoios, tinha uns apoios de velhos republicanos que tinham dado esse apoio à tentativa revolucionária do General Godinho, quando ele sabotou os aviões da Beja, e um deles, o nosso avô paterno, João Soares, e o Palma Inácio acabou por ir passar praticamente um ano a casa de um velho republicano dos Alvós da Ilha, numa terra chamada Regueiro do Fetal,
a meio caminho entre Leiria e Fátima, e na altura os caminhos eram completamente diferentes, e viveu num quadro de completa reclusão, numa casa da aldeia, uma aldeia com pouquíssima gente, próximo de Leiria e próximo de Fátima. E esse amigo do nosso avô, que a Isabel conheceu também muito bem, nós fomos muitas vezes, sempre que íamos a Leiria, íamos muitas vezes a Leiria, ainda não era para ir à fundação, porque essa casa foi-nos doada à minha irmã e a mim, nós oferecemos a casa ao meu pai, e ele aí integrar a fundação mais muito bem. Nós passávamos, o meu avô era um amicíssimo do senhor que se chamava Alípio Castelo e Cunha. E o Palmeiras esteve praticamente um ano em casa do Alípio Castelo e Cunha. E só podia sair, ir ao bar, ou beber umas uvas, ou beber uma maçã, uma pera, ou dar uma voltinha para apanhar ar à noite, quando ninguém o visse. Portanto, o Palmeiras esteve aí, e depois daí é que partiu com o apoio, já não sei se do próprio Rafael, acho que tem ideia que foi o Rafael, arranjou um apoio para ele sair num barco, por onde ele foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele passou para o Brasil. Portanto, ele dos quatro, ele que tinha um estatuto, quando foram para a operação da Figueira da Foz, do Banco de Portugal, também parecido com o do Vasco Lourenço, ele é o primo dos Interpar, foi a figura mais conhecida a partir do assalto ao Banco de Portugal, que já tinha estado também no avião de Casablanca para Lisboa, onde aí o papel dele foi muito importante, era o único que tinha formação aérea e tinha um brevet de piloto, e portanto foi ele que garantiu que fosse quem fosse o piloto até acabou por ser um homem capaz, um homem decente, o piloto da TAP, o avião fazia o percurso que eles queriam que fizesse. Portanto, ele aí ganhou, mas o Camilo Mortágua, dos quatro que foram à Figueira da Foz, é o único que faz as três ações. Fez o Maria com o comandante Henrique Calvão, fez o avião do Casablanca e depois fez também o Portugal. O Palma só fez o avião e só fez o Portugal porque chegou ao Brasil tarde para vir para participar na operação do Santa Maria, que é uma operação também revolucionária e no espírito do que veio a ser o Luar, no espírito que deve ter encantado. Eu, por acaso, nunca me lembro de ter falado sobre isso com o Sr. Salgado, mas seguramente encantou o Sr. Salgado, e acho que o livro transmite isso também muito bem. O Sr. Salgado é seduzido por aquilo que foi aquele gesto tão absolutamente revolucionário que foi assaltar o Banco de Portugal da Figueira da Foz. E sobre isso também acho, se calhar estou a falar já tempo demais, mas o autor está ali no partido contra mim, enquanto não mandarem calar. Eu obedeço à presidente, é o editor. Mas há uma coisa que também é importante sublinhar, que as calúnias da direita, a gente sabe que elas são, e estamos a viver um momento particularmente, em que eles estão particularmente ferozes. Mas eu, por acaso, tive a honra de ser convidado pelo Luís Vaz e por outros amigos do Palma a falar, a seguir ao Camilo Mortágua, que falou também no dia do funeral no cemitério do Alto São João. E uma das coisas que eu sublinhei, que eu disse dessa altura, não só aí, foi que o Palma foi um homem que nasceu pobre, numa família pobre, agudo, de Tunes, e teve uma infância de dificuldades materiais, e morreu pobre. É para não esquecer também. Porque há sempre já os ladrões do banco. Nenhum daqueles homens meteu o que quer que fosse ao bolso nunca. Nenhum desses quatro mosqueteiros e mais os outros que não sendo dos quatro que foram à Figueira da Foz, estiveram ali perto e apoiaram muitas operações, nomeadamente nesta operação de Ana. Nunca ninguém meteu um pessoal ao bolso. Pode ter havido alguém que tenha beneficiado de uma parte do que saiu daqui. Embora, também nessa matéria, vale a pena ler o livro do Luís Vaz sobre o assalto ao Banco de Portugal, porque ele também desfaz alguns equívocos que há sobre esta matéria. Esta ação é uma ação programada, como verão, para, ao mesmo tempo, facilitar a vida no plano judicial do Paulo Inácio, que tinha sido preso em Paris e que tinha uma extradição pedida pela ditadura portuguesa
com base num crime que era considerado direito comum, que era um assalto a um banco, ainda por cima, por maioria da razão, sendo assalto ao Banco de Portugal. E, portanto, esta ação teve um papel muito importante também no quadro da decisão que foi tomada, salvo erro, pelo Supremo Tribunal francês, sobre se extraditava ou não extraditava um exilar político. Esta ação faz a prova de que havia uma organização revolucionária que desencadeava outras ações e que, inclusivamente, queria assumir esse combate militar contra a ditadura. Isso é qualquer coisa que me parece também particularmente importante. E foi uma constante, depois disso, ainda houve uma outra tentativa, e essa tem que ver com uma pequena correção em relação àquilo que disse a Sra. Presidente, com todo o respeito à pouco, que em 1967 foi o assalto ao Banco de Portugal, e de facto ele foi vivido pela nossa geração, estão aqui muitas pessoas desta geração, com um entusiasmo inacreditável. De facto foi uma ação que saía do que era o comum, não era um papel que era preciso assinar, nem um programa contra a ditadura, ou a reclamar ao Américo Tomás a demissão de Salazar, aquelas coisas incríveis que faziam nessa altura, e que tinha uma certa importância, apesar de tudo marcado, nem eram as coisas tradicionais que levavam os passados, os PCs e depois de outras organizações a passarem pela tortura ou a passarem por anos na cadeia. Era uma coisa, de facto, a própria ação em si era profundamente revolucionária, causou um entusiasmo imenso. Foi uma imensa bufetada sobre a ditadura. Em 1967, maio, talvez, o Luís Vaz corrigirá. Em 1967, no fim de 67, o meu pai é preso, o nosso pai é preso, salvo erro, em novembro de 67. E depois, no início de 68, já não sei exatamente quando, deve ter sido em fevereiro, soltaram-me por 4 ou 5 dias, depois voltaram a prender, pode deportar para São Tomé. Onde ele foi em fevereiro ou março de 68, e a minha mãe, a nossa mãe, foi lá ter com ele em maio, teve lá um mês com ele, porque eles não tiveram objeções, eles ao princípio até diziam que ele tinha liberdade de movimentos no território, que era um território pequeno, e depois voltou, tinha os compromissos de trabalho aqui, com o colégio, com outras coisas que tinha que fazer, mas na perspectiva de voltar para lá, e inclusivamente que a Isabela acompanhasse, como aconteceu depois quando chegou o verão, para continuar lá os seus estudos iniciais, porque a Isabela ainda estava no liceu e eu estava na universidade. Eu fui, logo que acabou o ano escolar na universidade, e uma das coisas que levei como recado verbal, não havia recados escritos nessa altura, me foi dado pelo Catarino Menezes, foi a indicação, que eu não sei através de quem é que chegou, nunca fiz a pesquisa sobre isso, também não perguntei na altura, que não era conveniente perguntar, e ele disse-me isso numa conversa no Jardim de Campo Grande, disse-me que o Palmeiras tinha mandado dizer, o Palmeiras tinha aquela aula de prestígio que é feito com Portugal, que queria lá ir buscá-lo se ele quisesse fugir de São Tomé. Entretanto, o Salgado Zénia, que era um homem fantástico também, disse-me, e evidentemente estava a par do que o Catarino estava a dizer, e depois disse-me a mim também, faz favor de dizer ao teu pai que eu acho mal que ele fuja de lá, porque aquilo ali, coisas em África, os gajos matam, atiram ao mar e não sei o que, isto não é para brincadeira. Mas, portanto, eu cheguei lá e levei o recado exatamente como eu tinha recebido. E disse também numa conversa lá na rua, para não haver perigo de microfones e coisa, disse: olha, o Palmeiras manda dizer que, se quiser, vem cá buscá-lo, passam aí nos barcos selectos, e pode-se arranjar um bote, e não sei o quê, aquelas coisas. Bem, e eu, ao contrário, o meu pai, por acaso, pouco falou disso sempre, acho que chegou, tem uma referência muito ligeira, mas eu disse: olha, o Zénia diz que a opinião do Zénia tem que se ter muito em conta, porque o Zénia é um homem experimentado, tem passado pela cadeia muitas vezes, voltou a passar pela cadeia, disse que acha que não deve fazer essa aventura. Mas ele disse: não. Depois, quando voltar, vais dizer que sim, senhor, desde que isso seja bem passado. E eu estava pronto a. Depois, quando lá estávamos, em agosto de 68, é quando o Paulo é preso, fora de Algodos, lá para cima, por um incidente qualquer, quando vinham preparar a operação da Covilhã.
Torre de Moncorvo, exatamente, Torre de Moncorvo. E eu lembro-me da recepção do meu pai a dizer: não, mas manda dizer que nos vai buscar e agora é preso. E quando nós chegamos cá, eu tirei carta de condução na altura, quando nós chegamos cá, quando o meu pai chega cá, com a minha irmã e com a minha mãe, ainda tinham ficado lá com ele, ou elas vieram um bocadinho antes. Vieste tu com ele. Vieram só os dois. Vieram só os dois, exatamente. Vieste um bocadinho antes. Quando eu cá, portanto, felizmente, depois desse acidente do meu corpo, houve um acidente ainda mais feliz, que foi aquele velho que caiu de uma cadeira em São João de Estoril no Fórum. E felizmente bateu com a cabeça no microfone. Agora já agora aí, que eu até respeito, como o Fernando da Quarta a dizer que nem havia cadeira, felizmente que a cadeira se partiu, o gajo bateu com a cabeça no chão, e devia ter sido bastante. Mas, portanto, depois desse azar, da pessoa ter dito que ia lá buscar, ter sido presa, Caio, o velho, e vai que vou chegar em novembro, conversar com a inventou uma sutileza jurídica daquelas pessoas. Só os licenciados em Direito para aquela faculdade ali, infelizmente, andei, e aqui inventam que são coisas que só servem para complicar a vida às pessoas, todos os médicos juristas que eles têm. Mas a verdade é que, logo no dia a seguir, ou 2 dias depois de ele ter chegado, a primeira pessoa que lá vai à casa é a irmã do Paulo Inácio a dizer que tinha vindo de Londres, salvo erro, onde vivia a irmã do Paulo Inácio, e que o irmão lhe tinha pedido que ela fosse lá à casa dizer que queria o Mário Soares como advogado. Portanto, 2 dias depois, o meu pai foi a Caxias e fui eu que fui a guiar o carro, eu já guiava o carro, se não teria sido Isabel. Mas eu só da pessoa ser Isabel. E fui eu a Caxias levar o meu pai para a visita ao Palmeiras enquanto advogado. Que apesar de ser uma visita de advogado com preço, também tinham pedido a assistir à conversa. Mas acho que aquilo foi divertido, porque eles eram os dois tipos com sentido de humor, e que o meu pai está a dizer: então estava à espera que você me fosse buscar e agora sou eu que tenho que cá vir. Sim, opa. E que eles se riram muito e que vão-me terá dito logo: tenho que arranjar uma oportunidadezinha para a fuga. Depois, um ano, menos de um ano depois, ele foi transferido para o Norte e foi o António Macedo que ficou com o mandato de o defender, com a procuração para o defender, em Lisboa. O António Macedo, o Paulo Brandão, é que foram os advogados em que o meu pai se estabeleceu. E quando ele fugiu da sede da PIB no Norte, aí é que há essa história do casaco e da vida, e ele fez uma fuga completamente só, sem apoios nenhum, sem um tostão no bolso, em comboios, etc. Eu tenho a certeza que isto tudo deve ter ficado aquela gente toda de uma forma absolutamente fantástica. Imagino o Sr. Salgado tinha feito este ato tão corajoso também, numa lógica de solidariedade e apoio aos homens que foram extremamente corajosos. E é nessa altura que aparece o sobrinho dele, com quem ele se encontrou em Lisboa com muito apoio, aquilo do meu pai, que ele acaba por ficar algum tempo em casa do José Fernandes Fábio, seja por isso, e depois por ser levado pelo catarinense, pelo Fernando Ornedo, que foi referido também, para passar a fronteira clandestinamente para cá. E depois disso, o Palma, vocês nessa altura já estavam seguramente, talvez em Londres, mas o Palma depois ainda foi preso em Madrid. Foi preso em Madrid, foi contactar com um advogado da oposição, mas tinha os contactos com o regime. Foi preso em Madrid, temeu-se que ele fosse extraditado, mas de facto aí o assassinato do general Delgado pela PIDE em Espanha tinha levado o Freitas a ficar furioso por Salazar e eles não extraditaram o homem. Eles queriam com Portugal, não se queriam com a França. O Palma escolheu ser posto na fronteira francesa e não na fronteira portuguesa, onde teria muitos anos de cadeia. Portanto, ele de facto foi um homem extraordinário, um homem cujos centenários estamos a celebrar, e esta obra notável do Luís Vaz. O Luís Vaz foi aluno e depois
congregação, posso falar isto, da congregação do Verbo Divino. Porque eu não sei se ele fez votos, mas foi crente durante muitos anos. Agora também não os conto como eu, uma maçom há muitíssimos anos. Estão aqui muitos amigos e irmãos que são da mesma loja que eu. Eu não digo o nome da loja, só digo o nome da minha. E só digo o meu nome de Sónico, porque nunca o escondi, e acho que não devemos esconder, mas eu queria sublinhar é que este livro é o livro menos Verbo Divino. É verdade que o Verbo Divino é o nome da congregação religiosa, cuja sede está em Guimarães, no congresso do PS, quando foi eleito o Sócrates, em que o Luís Vaz e eu estávamos numa outra candidatura, que houve uma cabazada. E para pouparmos, eu disse ao Luís Vaz, mas como é que a gente arranja um sítio para as pessoas que nos apoiaram a estarem em Guimarães? Estavam os hotéis todos ocupados, e as pousadas e tudo. Provavelmente os apoiantes do Sócrates. No qual era no PS, às vezes também há umas distinções de categorias hoteleiras. E o Luís Vaz disse: não se preocupe, que eu sou amigo dos homens, dos frades da congregação do Verbo Divino. Mas este livro, isto era tudo para dizer que este livro, que é homenagem ao Palma, os todos os convites, os que desapareceram, e ao nosso querido Francisco Sorúcar Salgado, é o menos Verbo Divino de todos, porque ele tem uma linguagem muito rebuscada em alguns outros livros, e isto tem estado a melhorar muito. Um editor que eu acho que não passou pelo Verbo Divino, apesar de ser um editor fantástico. Eu acho que este livro é o que se lê com mais prazer e eu li-o com muitíssimo gosto. Claro que o Luís Vaz suspeita sempre que eu não o li. Diz: tudo, você não leu, mas não leu. Aquelas coisas que eu faço, mas acho que isto é muito importante porque ajuda a fazer esta história, ajuda a prestar homenagem a grandes figuras a quem devemos muito da nossa liberdade. Claro que em primeiro lugar os capitães, mas logo atrás deles, como grande exemplo, os capitães foram capitães de Abril antes dos capitães de Abril e os capitães de Abril honorários como foram o Francisco Sorúcar Salgado e o próprio Paulo Inácio. Que executaram ações de uma grande coragem que foram iluminaram-nos a todos. Eu também acho que um dia, eu tenho a esperança que um dia o António Pedro Vasconcelos, que está hoje, como já a minha assumiu, possa dirigir uma equipa que faça uma grande série sobre estas figuras, que são figuras absolutamente fantásticas. Tenho pena que, como aliás sobre outras grandes figuras da nossa história, não tenham aparecido até agora formas de os homenagear que sejam contemporâneas. E hoje, com o peso do digital e com a forma como o digital toca as gerações mais novas, eu acho que tem que se pensar seriamente nisso. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram de vos passar durante tanto tempo. É um dia de sábado, é um dia de reflexão. Acho que isto pode ajudar à reflexão já, não é? Eu vou pensar. Eu tenho aqui esta caneta que foi emprestada aqui no governo depois do Zé Neves, que é como eu quero sublinhar que sei que isto representa propaganda política, porque eu não violo, eu sigo as regras da DGS, a boa, da Direção-Geral de Saúde, não é a DGS, é a Direção-Geral de Saúde, subir sempre isso. É bom sublinhar que esta caneta me foi emprestada um quarto de hora, já se prolongou por mais tempo, pelo fundador do PS, como o Francisco Sorúcar Salgado. Houve uma série de pessoas que foram à Alemanha, a um congresso, não foi em Kiev, foi na Alemanha Ocidental, e que fundaram o Partido Socialista em setembro de 1973. E entre eles estava um desertor com armas do exército colonial português chamado Francisco Sorúcar Salgado, cuja memória tem mais que respeito e que eu era também um grande admirador. E, portanto, é bom também não esquecerem isto, respeitando, evidentemente, o dia de reflexão. Mas vejam lá bem, amanhã, se precisar de uma cantinha, como é que cada um vai a sua para ver o secretário, fiquem em casa, possam só ouvir.
levem a máscara, cada um leva a cantinha e ponham e sentam como quiserem. Foi para isso que os 3 de abril fizeram. Cada um por onde quiser. Mas há uns centros melhores que outros. Muito obrigado a todos, senhora Presidente. Senhor Doutor, este bom humor é sempre bom ouvir. Ora bem, eu queria ler-vos uma mensagem que o Luís Vaz me pediu para ler, do José Manuel Barata Feio, e que é dirigida ao Seruca. Agradeço o convite que me fez Luís Vaz para estar aí presente e é aí que estou, ainda que ausente. Uma curta mensagem sobre alguém como Francisco Seruca Salgado é redutora e até traiçoeira, porque omite inevitavelmente traços essenciais do seu caráter e da sua personalidade. Por isso, afloro apenas 2 facetas da vida do Seruca, a do resistente à ditadura e a do jornalista. A primeira é que só agora ficámos a saber, graças às pesquisas levadas a cabo por Luís Vaz, que o Seruca foi o oficial responsável pelo desvio das armas do quartel de Évora durante a ditadura. Esse gesto, próprio dos autênticos combatentes pela liberdade, pagou-o ele nas prisões espanholas do franquismo e nos longos anos do seu exílio político. E sobre isso, o Seruca nunca se vangloriou e nada disse, nem aos seus amigos mais chegados. Bastava-lhe modestamente a consciência clara do que tinha feito, ao contrário de tantos outros, descobriram neles uma vocação revolucionária e um passado antissalazarista apenas no dia seguinte ao 25 de abril. A segunda faceta é a do Seruca jornalista. Foi ela que me permitiu conhecê-lo melhor quando optou por deixar a política partidária para se dedicar ao jornalismo independente. Foi também com ele, como com todos os outros jornalistas da grande reportagem, que partilhei vários combates pela liberdade de imprensa, já em democracia. O Seruca foi um dos mais cultos e cosmopolitas jornalistas da sua geração. O seu trabalho não se esgotava na espuma dos dias e do sensacionalismo. Referindo apenas uma das suas investigações, lembro o notável e histórico conjunto de grandes reportagens com o título genérico de Terra Prometida. Foram elas que arrancaram as comunidades dos judeus de Belmonte à clandestinidade onde viviam há mais de 400 anos, um trabalho que deu literalmente a volta ao mundo das televisões e que muito honrou o jornalismo. Se algum jornalista deu voz a quem parecia condenado a viver no silêncio e atuou como um autêntico advogado de cidadãos há séculos injustiçados, esse jornalista foi o Francisco Seruca Salgado. Hoje, pese embora o facto de as circunstâncias serem muito diferentes, sinto que faltam homens assim, amantes da liberdade, amantes do jornalismo independente e prontos a sacrificar-se por eles. Por último, mas não último, quero dizer que o Chico Seruca faz certamente falta à Guida e ao Filipe, a sua mulher e o seu filho, mas não menos certamente faz-me falta a mim como amigo. Até breve, Chico Seruca. Boa tarde, eu vou pedir-vos para me deixarem falar sentado, tenho dificuldade em entender os meus cumprimentos à mesa, a começar a Isabel, ao João, a todos os presentes, a minha satisfação por estar aqui a homenagear o Seruca Salgado. Não tive com ele uma relação muito forte, mas tive o prazer de o conhecer bem. E homenagear também o Paulo Inácio, com quem tive mais alguma relação, e a Luar. A Luar, que foi, não vou falar muito sobre a Luar, só tenho uma mágoa, é não terem sido capazes de não se dividirem internamente e os políticos e os operacionais até ao fim terem estado um bocado, terem criado uma imagem mais negativa ou menos positiva, digamos assim, do que aquela que a Luar e a sua ação merece. Conheci vários amigos da Luar, infelizmente alguns
já partiram, o Mândio Silva, o João Martins, o Paulo Inácio, ainda estão vivos o Fernando Pereira Marques, o Camilo Martaglas, são alguns que eu conheço. Também conheci muito bem o Emílio Guerreiro, o Helder Veiga Pires e o José Augusto Seabra, foram os que, mesmo podendo acusá-los, como há quem diga que foi do oportunismo, foi quem acabou por criar, como o João já referiu, a sigla LUAR, e que deu aso, depois reforçado por esta operação que nós aqui temos, porque, tanto quanto eu não li o livro todo ainda, mas já vi o essencial, tanto quanto me parece, esta operação tem, e acho que o João também já o referiu, tem essencialmente o objetivo de marcar o cariz político da organização. E esse cariz político, e eu discuti isto com o próprio Emílio Guerreiro, o Helder Veiga Pires e o José Augusto Seabra, esse cariz político pode ter havido ali oportunismo, não vou discutir, mas esse cariz político é-lhe dado por aquela atitude que eles tiveram em Paris de dizer isso não é um assalto comum, isso é um assalto político. E, portanto, permitiu depois que a LUAR fosse considerada uma organização política e eles não fossem extraditados. Com a LUAR não resisto a contar aqui um pequenino episódio. O Palma acabou por ser preso pela última vez no dia 22 de novembro de 1973 e seria libertado depois no 25 de abril. E no dia em que o Palma foi presa também uma militante da LUAR. Ele foi preso à saída de uma farmácia ali no Rego, não é? Em frente à... Não, ali é uma farmácia que há ali junto, onde eram os elétricos, acho que é no Rego, não é? E é uma farmácia que há aí, e eles iam assim com a farmácia e são presos. Aí foi presa uma militante da LUAR, que é a Maria de Fátima, eu não me lembro do apelido dela, que estava presa no dia 24 de novembro, portanto 2 dias depois, a ser torturada para informar à PIDE, porque a PIDE sabia que ela era responsável por ter guardado numas instalações que a PIDE não sabia onde, armamento da LUAR, e munições, etc. Este esteve a ser torturada, não disse nada, e evitou não dizer nada, não dizer onde tinha sido, evitou aquilo que podia ter sido uma tragédia, porque essa casa onde ela tinha sido, onde ela tinha guardado, já não estavam lá, mas onde ela tinha guardado o armamento, era uma casa da família, em São Pedro do Estoril, onde nós, neste dia 24 de novembro, fizemos uma das reuniões principais do movimento dos capitães, cerca de 40, em que, portanto, havia um ambiente já bastante pró-revolucionário. É o sítio onde aparece, assim, uma reunião mais alargada, a defesa da ação armada, por Tenente Coronel, Luís Banazol, e nós estávamos todos armados. E o que aconteceria se a PIDE tivesse sabido que era ali e lá fosse, provavelmente dos PIDES não se iam vir de lá, porque nós éramos cerca de 40 armados e eles não iam à espera disso, mas é evidente que isso teria provocado uma precipitação muito, muito complicada. Só viemos a saber isso 20 anos depois, quando vamos, porque nós estávamos convencidos que a casa era a casa do guarda das instalações da colónia balnear infantil do século, que fica mesmo ali, e que fica por trás, fica
Não, fazem. Logo Fica por trás, nas sardinhas da colónia, entre a colónia e a linha de caminho de ferro, passa mesmo ao lado. E nós estávamos convencidos que aquilo eram as instalações do guarda da colónia, não era? Tinha sido um ex-capitão Luciano, que conhecia e era amigo de um capitão do movimento, que nos tinha arranjado a casa, e, portanto, essa cena é de facto bastante interessante. Foi-me pedido para eu falar sobre a visão que os militares tinham dessas coisas, como é que isto se repercutia no meio militar. Agora há um aspirante comerciante que rouba meia dúzia de armas e deserta. Como é que isto... Bem, na altura isto tinha muito pouco reflexo na generalidade dos militares. Eu costumo dizer, e já afirmei isto muitas vezes, que a maior virtude dos capitães de Abril, ao fazerem o 25 de Abril com sucesso, foi terem sabido, terem sido capazes, terem a competência para aproveitar as condições que foram criadas pela luta de imensos portugueses e portuguesas, organizações como a UAR, o João já referiu, o Partido Comunista, a oposição democrática, de uma maneira, digamos, eram os do contra, como se dizia na altura, muitas pessoas, e eu aqui também conto um episódio que se me passou para mostrar quão importante era isto também para a criação das condições que acabámos por saber aproveitar. Quando eu cheguei aos Açores, Ponta Delgada, no dia 15 de março de 74, corrido e, portanto, evitaram que eu estivesse aqui. Não vai colocar, provavelmente, a não ser que acabasse por decidir ser eu que estaria na Pontinha a comandar as operações, em princípio, mas talvez tivesse ido ao Largo do Carmo, porque, como os meus amigos me dizem, dificilmente eu aceitaria que fosse o Espino a ir lá a receber a rendição do Marcelo. E, portanto, naturalmente, teria sido eu próprio que teria ido lá, porque o Salgueiro Maia achou que não o devia fazer. Mas, quando eu lá cheguei, o chefe de Estado-Maior de Ponta Delgada, do Comando Militar dos Açores, era um major chamado José Silva, que era um homem aberto, mas que não estava integrado no movimento. E quando eu discutia com ele, e ele me dizia que estava connosco, o cartão de visita que ele me apresentou para se mostrar que também era contra o regime, foi que eu, dizia ele, recebi a minha casa e apoiei o Mário Soares e a Maria Jesus Barroso em São Tomé quando eles lá estiveram. Eu era capitão, estava lá e recebi-os em minha casa. E, portanto, era o cartão de visita que eu me dava. Portanto, eu que não conhecia pessoalmente e conhecia muito mal ainda o Mário Soares, mas isto mostra, de facto, o papel que muitos portugueses tiveram no criar dessas condições. E há aqui um aspecto principal que importa, às vezes, é muito esquecido. Esta questão de quererem, muita gente querer puxar por galões, como dizia, quem mandou a mensagem? Não, o Barata Feio, agora, o que é facto é que, se vocês repararem, desde 1927 até ao 25 de Abril, houve uma série de tentativas contra o regime. E em todas elas estiveram sempre militares envolvidos. Nós tivemos aqui um exemplo, que temos aqui presente, o Manuel Pedroso Marques, que esteve envolvido no assalto ao quartel de Bélgica, mas estiveram sempre militares envolvidos. Com uma particularidade, e desculpem a ironia,
mas não havia condições para poder ser de outra maneira. Essas tentativas tiveram sempre um misto de militares e civis envolvidos. E é só quando são só praticamente militares envolvidos, com a participação de 2 ou 3 civis, isto considerando os militares milicianos, militares e portanto, não civis, é que vingou e frutificou a ação militar, que é o 25 de Abril. Mas porquê é que, além dessas condições, porquê é que o 25 de Abril acaba por resultar? Porque há uma outra razão que ajuda a criar as condições para que isso seja possível. Foi a Guerra Colonial. A Guerra Colonial vem por 2 razões essenciais. Primeiro, confronta os militares profissionais do quadro permanente, como era o meu caso, com a realidade portuguesa, com a realidade da guerra e com os problemas da sociedade portuguesa que viviam nas praças, os soldados que, portanto, faziam o serviço militar obrigatório e estavam lá e deixavam aqui na retaguarda os problemas enormes da sociedade em que viviam, abre-nos os olhos para a realidade que se vivia em Portugal. E enquanto eu, em 67, estava nas Caldas da Rainha, um jovem tenente, não pensava em questões de natureza política, apesar de, em 69, quando, como o João recordou aqui, o velho caiu da cadeira, 68, ter havido um episódio que eu não sei bem explicar, não sei pela minha razão, pela minha forma de proceder normalmente, nós a certa altura soubemos na unidade que o nosso comandante do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha, o R5, tinha sido chamado ao quartel-general a tomar para dizer qual a posição da unidade se houvesse algum verbicacho com a morte, com a queda da carreira do homem. E como o comandante não nos disse nada, eu também peguei nos calcanhares e fui ao gabinete dele, bati-lhe à porta e disse: comandante, eu soube que o senhor foi chamado ao quartel-general da região militar para saber qual é a posição da unidade, se houver algum verbicacho. Sim, foi. Mas o senhor não nos ouviu. Não pediu a nossa opinião. Portanto, eu vim aqui dizer que pode dar a sua opinião, a sua posição. A minha não dá, que eu não autorizo. Eu não lhe digo qual é a minha posição. Agora, que você não me perguntou, eu não o autorizo a falar em meu nome. Não, esteja descansado, era o que faltava. Bom, portanto, mas o que é facto é que longe eu estava de pensar que depois devia meter aqui na comunidade. E, portanto, o que é facto é que a Guerra Colonial, além de nos abrir os olhos para a realidade que se vivia em Portugal, para a realidade da guerra, a sua injustiça, a sua natureza de guerra pela guerra, quando a guerra nunca resolve problema nenhum. E se repararem, nunca são as Forças Armadas a declarar a guerra. Quem declara a guerra é sempre o poder político. As Forças Armadas não declaram a guerra. É outra coisa que às vezes a sociedade também não tem bem presente. O poder político é que declara a guerra, as Forças Armadas têm a missão de fazer a guerra para quê? Para criar condições que os problemas que levaram o poder político a declarar a guerra desapareçam para poder declarar a paz. E quem declara a paz também é o poder político e não as Forças Armadas. Mas o que nós percebemos, e se generalizou, foi de que, e começou a ser defendida a teoria de que a solução da guerra tem que ser política. Não há soluções militares, porque uma solução militar para a guerra ou há o aniquilamento do inimigo ou não há soluções. Tem que ser política.
portanto, tem que ter uma componente política forte. E nós víamos que o poder aqui olhava para a guerra como objetivo em si. E, portanto, abriu-nos os olhos por tudo isso, mas deu-nos outra coisa que foi a experiência, a capacidade para organizarmos aquilo que eu considero, e já tive algumas discussões com especialistas dentro das Forças Armadas, que começam por reagir, dizendo, não é bem assim, e eu pergunto-lhe sempre, dá-me um exemplo, um único, em que não seja assim. Eu considero que a ação militar do 25 de Abril foi a melhor operação, melhor planeada e melhor executada e melhor conseguida que alguma vez as Forças Armadas Portuguesas fizeram ao longo de toda a sua história. É evidente que, mas isso acontece sempre, em tudo na vida, e nas guerras também acontece, ou muita sorte. Ou há montes de exemplos de situações em que tudo correu bem. Como diria a Lídia Jorge no livro dos Memoráveis, e põe na boca do personagem que me procura retratar a mim, foi uma soma de milagres. Eu não acredito em milagres, mas foi uma soma de milagres. O 25 de Abril. Mas resultou e, efetivamente, quem, apesar de às vezes, o João referiu, acentuou isso aqui há pouco, mas apesar de às vezes começarem a aparecer muitos a quererem assumir-se como os autores do 25 de Abril, foram os militares, foram os capitães de Abril, foram, de uma forma geral, os 5.000 homens que participaram nesse dia. É evidente que houve, como há sempre também nessas organizações, houve papéis distintos, uns mais importantes que outros. Agora, os quadros, neste caso os capitães sozinhos, não conseguiam fazer nada. E, portanto, foram os 5.000 homens que fizeram o 25 de Abril. E isso, nesta altura, é evidente que em 67 nós ainda, isto ainda tinha muito pouco eco nos meios militares. Já estive mais perto. Eu, por exemplo, lembro-me que quando regressei da guerra, e isso aconteceu mais que uma vez ali na minha unidade, na Tarfaria, de vez em quando chegavam-nos informações da PIDE sobre determinado militar miliciano que estava lá a prestar serviço. Era preciso cuidar com ele, enquanto tal, e controlá-lo, porque era um homem suspeito, não sei o quê. E eu fazia sempre a mesma coisa. Chamava o plano, mostrava-lhes a nota, um vizinho aqui e dizia, como vê, eles andam atrás de si. Agora você porte-se bem, tenha cuidado, senão eles apanham. Portanto, mas isto era uma postura que nós passámos a ter muito mais dentro dos militares, independentemente, como eu digo, ter havido sempre ao longo da ditadura militares que, e temos aqui o exemplo concreto do Manuel Pedroso Marques, que tinham outra postura, outra abertura à coisa política, mas eu ainda há dias estive a prestar declarações ao Jacinto Godinho para um comentário que ele está a fazer sobre as lutas académicas de 62, que vai fazer agora 60 anos. E eu estava no meu terceiro ano da Academia Militar, ali em Gomes Freire, e eu queria saber que reflexos é que isso teve lá entre nós. Muito pouco, quer dizer, até porque estávamos a viver naquela altura, eu ia dizer Eilã, mas é um bocado a Eilã, aquela euforia que o Salazar tinha conseguido criar para Angola rápido e em força. E, portanto, já ia em força. Portanto, essa emoção que se criou contra os terroristas, porque éramos massacrados com as fotografias das ações terroristas que
que eles fizeram naquela fase, porque a luta de libertação tem uma fase em que é o terrorismo. E em 61 ele começa em Angola. E eu fui ensinado, lembro-me de preleções por um major que se especializou nessa altura na guerra de guerrilhas e na guerra subversiva, foi à Academia Militar fazer preleções e em que dizia ao terrorismo responde-se com terrorismo. Portanto, era a teoria. E por isso mesmo, as forças portuguesas em Angola responderam ao terrorismo com terrorismo. Também não podemos, nem podemos tentar branquear as ações de terrorismo que os movimentos de libertação fizeram, nem podemos tentar branquear as ações de terrorismo que depois nós militares fizemos também. Portanto, a guerra é que é o problema. E de facto, só quem a viveu é que sabe como às vezes é complicado evitar determinado tipo de atuações. O problema, e por isso mesmo, quando é evidente que eu não posso deixar de condenar ações de terrorismo preparadas, e nomeadamente no que se passou na Guerra Colonial Portuguesa, para além daquela resposta inicial em Angola, essas ações tiveram sempre o dedo da PIDE, que colaborava diretamente com as forças militares, mas eu não condeno atos exagerados quando é no combate, porque o problema é haver o combate. E, portanto, o indivíduo, quando está no combate, nunca sabe como reage perante determinado tipo de situações. Felizmente fiz a guerra na Guiné a sério durante um ano, até que chegou ao fim, abri os olhos, chegou ao fim do primeiro ano, abri os olhos e disse: não faço mais ações ofensivas, mas felizmente não tive, nesse ano em que fiz a guerra a sério, nunca me vi confrontado com situações desse tipo que me levassem a tomar atitudes que mais tarde me arrependesse. Agora, aqui o que queria era salientar que, de facto, toda esta ação ajudou a preparar as condições que o 25 de Abril, depois os capitães aproveitaram para fazer o 25 de Abril. Portanto, isso não podemos esquecer. É evidente que, eu direi, eram românticos, eram ingênuos, julgavam. Pronto, também havia, nós no início da conspiração, também tivemos militares que apareciam a dizer isto, há uma unidade que sai e as outras vão todas atrás e lançamos panfletos. Por exemplo, nessa reunião, no dia 24 de novembro, o Bonazol dizia isso. Eu saio com o batalhão de Évora para Lisboa, as outras unidades saem todas, lançamos panfletos, isto está podre e cai de podre. Viu-se no 16 de março, que é a última tentativa, 16 de março de 74, que é a última tentativa feita também por militares, feita um bocado em cima do joelho, com a participação do movimento de uma maneira um bocado complicada, mas viu-se que, se não fosse bem planeada e melhor executada como foi, não resultava. E isso, de facto, a minha homenagem aos vários lutadores contra a ditadura, por muito ingênuos e muito utópicos que tivessem sido, mas que de facto foram criando fissuras e que nos permitiu a nós fazer uma epopeia coletiva que continua a ser o caso único na história universal. E já agora permitam que isso veio à luz do dia aqui há relativamente pouco tempo, com a saída da biografia de um ex-primeiro-ministro, permitam dizer aquilo que me deixa absolutamente fora de mim. É que nós, militares de Abril, os capitães de Abril, fizemos o que fizemos, sempre com um programa
e o objetivo fundamental era criar um Estado democrático, um Estado de Direito, a democracia, resolver o problema colonial e, o mais rapidamente possível, devolver o povo, entregar o poder aos representantes eleitos através da democracia. Portanto, o pior, como podem dizer, é que me obrigaram a regressar a quartéis. Eu regressei a quartéis porque quis e quando ficou combinado. Saímos da política quando nós combinámos e quisemos. Foram os próprios partidos que assim o quiseram. E, portanto, o pior que me podem ainda hoje fazer é dizer que me obrigaram a regressar a quartéis. E já agora, estamos na casa do grande amigo e saudoso o Mário Soares, já agora permitam-me que diga que é uma das mágoas que eu tenho. Eu tive muitas guerras com o Mário Soares. Fomos muito amigos e fomos muito amigos até ao fim. Mas tivemos muitas discussões ao longo da vida. E uma daquelas que eu lhe disse ao Mário, eu essa nunca lhe vou perdoar, foi a forma como terminou o Conselho da Revolução. A forma não é o tempo terminado, porque isso estava mais que previsto. Mas as lutas partidárias ajudam nisto. E, enfim, o que é facto é que também soubemos ultrapassar isso, nós os dois, e eu tenho muito gosto, Isabel e João, de estar aqui na casa dos vossos pais. Vocês estão bem. Muito obrigado. E Vasco Lourenço, e agora passava finalmente ao autor, Luís Vasco. Eu costumo já ouvir falar no mínimo 2 horas. Não? Eu estou muito fragilizado ao longo desta parte. A experiência escapa-me muita memória, escapa-me a mobilidade, estou sentado, não tenho de certeza, mas é para mim muito gratificante. E às vezes há amigos que me perguntam, Luís Vasco, como é que no lançamento dos teus livros não há questões formais, são verdadeiras peças populares. Mas é isto mesmo, eu vou publicar aqui. Ao longo da vida nós cruzamos com várias instituições, ou como membros associados, ou como dirigentes. E aí vão as minhas meus agradecimentos às instituições por onde eu passei e continuam, não sei porquê, a acompanhar estas minhas lides literárias que ninguém investiga porque não dá dinheiro. Isto é assuntos que ninguém investiga, isto é mesmo a verdade, porque não dá dinheiro, não é? Está aqui o meu amigo Batista Bastos. Não vou chatear, eu não gosto. Está aqui o meu amigo Batista Lopes, que é dono de uma editora, também só ela é que edita estes livros. Por causa que não dá dinheiro, foge. E eu entendo, como sou ligado à cultura portuguesa da história, que decidi, quando o Palma faleceu, até à altura não ousei tocar na Luar, o estudo da Luar e a biografia do Palma, porque a Luar, diria que ainda hoje, não me pergunta porquê, mantém algumas verdades absolutas e tem os seus historiadores oficiais. Diria que eu gostava de dizer a Tiago, no início da vida, isto são historiadores da corte, não é? E para mim, eu disse a esses historiadores, um dia numa imagem que fizemos ao Paulo Inácio, eu esqueço agora, no cimo da Alameda, no clube, no centro do Rio, não sei o quê. Eu estava presente também, eu passo-me para mim, o meu querido Paulo Inácio e também o meu querido mais forte. E em que a Luar decidiu quem é que haveria de fazer a obra e apenas nós chamamos o doctor, o psiquiatra de Paris, o Dr. Rui Pereira, é que disse, pá, não vai fazer nada. Porquê? Porque
A decisão foi o fulano, é o fulano que está incumbido. E no dia da morte do Paulo Inácio, no lar que eu dirigi, e foi através das amizades do João Soares, da paciência, da Osita que eu saúdo e dou-lhe o bem abraço. E sempre, eternamente grato. O Mário Soares estava a fazer uma visita a Santo Tomé e era preciso levar o Paulo Inácio, que eu encontrei na Alvente Reis, no quarto andar, visitá-lo, para poder lameado em sofria de poliúria, então estava cheio de xixi, foi terrível, e estavam uns 3 velhos isolados, e eu fiquei revoltado. E comecei a ter vestido. Eu vim aqui para filar, não é? Quem podia ajudar era o Dr. Mário Soares. Estava de visita. Mas mesmo assim, disse à Osita para falar com o João, para não subir a rampa, como eu costumo dizer, para ir à cara do João, ele tinha sugerido uma estratégia. E assim foi. O João Soares fez o favor comigo, não é? De assumirmos preto no branco o pagamento das mensalidades permanentes, nem sei, no lar onde eu vinha ser presidente, criado pelos ex-alunos da Casa de Pia, ex-trabalhadores da Casa de Pia, também porque tem aqui uma grande representação, a começar pelo diretor da Biblioteca Museu do Soriano, o Helder, a doutora Cília, que temos já um livro feito para a Ana editar, do marido da Fernanda Assessor na Casa de Pia, da Alfredo Ribeiro. E depois tem outro tipo de associações. A Pisal, a Associação Paraguaia Santo António. Eu já agora permito-me, Santo António, lembrei-me agora daqui que disse o Sr. João Soares. Ele não disse tudo. É bom dizer uma coisa, não fomos nós depois que pagámos o lar. Nós pedimos a várias pessoas, eu estava no Parlamento nessa altura, e enviaram contribuições de 50 ou 100 euros. Muito bem, muito bem. E houve muita gente também que não deu nada. Mas Isto isto era comigo nessa lista. Mas Mas isto isto é mais complicado. Mas há um que eu gostava de sonhar que deu mais. Foi, e nunca falhou. E até que continua a dar, que foi o Jorge Coelho. O Jorge Coelho sempre disse para o Palmeiras, dou o pouco preciso. Eu acho Aliás, o estava Romano em cerca de 3 mil euros, 2.500 2.500 e tal euros, foi para transitar para uma conta bancária da senhora que esteve à frente da homenagem no Porto, que foi feita ao Paulo Inácio, era ali um pequeno busto junto ao. Ele fugiu. Bom, mas eu falei do Dr. João Soares quando eu se refere à minha qualidade de pessoa ligada ao mundo da teologia. Eu não posso acusar as minhas amigas. Se não fosse assim, eu não falava nada. Eu não estava aqui, se calhar. Eu era mais feliz, não é? Era um brilhante escultor. Bom, o João deixa eu falar ao Dr. João. Você não vai levar mal para o bom, ok. O João. Mas não andei no seminário. É que o João, quando chegou, quando eu disse, vamos estudar, o reitor foi o meu colega de carteira. E como era burro, piava tudo por mim, não é? Ele agora tem a obrigação de safar e eu estou feio. O Padre Magalhães, eu preciso de si, para quê? Não sei se eram 20 pessoas ou 25, nós éramos um pequeno grupo, que foi de facto, é verdade, fomos ali para reduzir a insignificância. Mas combatemos, a sério, a correr o território nacional, a vender uma coisa que ninguém queria. Quer eu. É tudo. Tivemos a honra de ter como mandatária nacional da nossa querida amiga Maria Antónia. Maria Isto é para o seu coronel quando chegar a casa fazer o favor de Mas é mesmo. Mais uma mulher que os órgãos do Partido Socialista. Mulheres extraordinárias. Mulheres de luta e de garra e tal. Estão aqui algumas também, que eu conheço. Mas para vos dizer que o Dr. João Soares não me contou a história toda. Não é? É que eu apresentei ao Padre Magalhães, não é? E disse assim ao Padre Magalhães: olha que o Dr. João Soares é ateu. Então eu catequismo e tal. Eu catequismo e tal. E sentei e tal. E diz assim o Dr. João Soares, eu não sei se lembra destas pequenas facetas. Ó, Sr. Padre, eu estou convencido que até ao fim da estadia
ainda o vou converter ao ateísmo. É claro, passado 3 dias, viemos todos embora, mas amigos, o Dr. João Costa teve o privilégio, através de mim, conhecer o reitor do meu ilustre seminário, não é? Do Verbo Seminário, o Verbo é que é muito diferente do leve regular do escolar. Por isso é que eu continuo a ser um missionário sem batido. E daí não havia nenhum problema em utilizar muitas vezes uma linguagem que o Dr. João Soares está por lá. Tem a ver com as merecências do meu pensamento. Eu não nego este pensamento, e hoje o meu pensamento é o conjunto, é a simbiose do conjunto de fatores. Mas vamos então continuar os meus agradecimentos. A Casa da Académica, a Casa Pia já foi a presença do diretor da Biblioteca Museu Luciano. Onde é que é? Ninguém sabe. Isto é, continuamos a viver no obscurantismo, as pessoas não querem cultura, não querem saber. É uma brilhante biblioteca-museu. Se querem conhecer a história do futebol, a história da Casa Pia e dos casapianos inúteis que passaram neste mundo, vamos visitar o museu, que é uma coisa extraordinária. Depois, temos o Grande Lusitano. O João diz assim, eu assumo o estatuto de formação. Ouça o Dr. João Soares. Eu também. Mas há muita gente que ainda não pode, infelizmente, assumir. Senão é logo perseguido. A não ser que seja funcionário público. Porque se for do privado, está sujeito a ter a contrariedade. Infelizmente, neste país, ainda continuamos a viver nestas coisas. E eu entristece nisso. Não é? Depois, tenho o meu período PS. Vocês desculpem, mas eu não tenho culpa, não é? Eu tenho que estar sempre com agrado. Pessoas que estão aqui, que estiveram sempre comigo, que me acompanharam há 40 anos desta parte. E depois é assim, eu fui culpado, porque se o Dr. João Soares teve insucesso da política nessa altura, quando ele foi candidato, também o deve a muitas pessoas que acreditaram nele e que também foram enxovalhadas como eu. Eu fui enxovalhado. Bom, por isso estou aqui vários militantes do partido, não vale a pena, de várias secções do país, fundamentalmente a sexualmente reis, quando Palma acabou com o Loar. Disse assim, quem quiser me acompanhar, acompanha. Quem não quiser, vai para onde quiser. Eu vou para o Partido Socialista. E a malta mais moderada do PS, na minha opinião, arrancou toda a sexualmente reis do Partido Socialista. Por isso é que a sexualmente reis era das mais fiéis solistas que existia, mas das mais, como é que chama, das mais aguerridas, quando às vezes era preciso criticarem a postura do nosso primeiro-ministro, sobretudo para defender a liberdade da casa, não é? São dois despeios. Um Estado-Estado, enfim, nem vale a pena. Bom, depois temos aqui, dentro do Grêmio Lusitano, vários grêmios. Temos o Grêmio Simões Coimbra, e a educação é presidida pelo comissário, não estão dizendo, pelo Carolino, nosso amigo, não é? Temos aqui o Grêmio Quinto Império, temos a Estrela do Norte, temos o deputado Diogo Leão, meu velho amigo, velho não, que ele é novo, não sei se é meu filho, não é? Eu não sei onde é que está, mas está aí, não é? Não tem problemas nenhum, tem-me acompanhado sempre nestas vidas literárias e outras, não é? Não o obriga agora neste momento. E depois temos o fotógrafo Manuel Vita. Eu peço sempre a um fotógrafo para fazer um levantamento fotográfico disto, das minhas iniciativas. E ele fez o favor de disponibilizar. É um filho do grande camarada do Vita, já desaparecido, já está ali. E eu também o homenagei, porque o Vita era um homem extraordinário também. Depois temos também. Eu não sei se o Joaquim Furtado está aqui. Eu não quero, não se vai embora sem eu falar consigo. Aí o Lino Gomes. Eu agradeço imenso a vossa presença. Lembrei-vos, mas não. Eu se calhar vi-vos, mas não vos conheci. Eu agradeço imenso a vossa vinda aqui, pelo Sluca, porque eu tenho uma missão que gostaria imenso que se estivessem aqui. E até apresentar o livro, ou a co-apresentar. Mas podem, no fim, falar, assim entender, isso a nossa Presidenta permitir, não é?
Epá, e não posso esquecer, obviamente, de 2 vereadores da Câmara de Lisboa, que não sendo do Partido Socialista, são meus amigos, fazem como de ser meus amigos. Que é o Anjo, agora já tive um ataque de memória. Não, não é o Anjo. É o Anjo Pereira, é quase. E a Filipe Roseta, filha de uma grande amiga minha, também foi camarada do partido, e enfim, com o marido, é evidente. Eu se calhar estou a ser injusto a setorizar, mas agradeço imenso a vossa simpatia, tenho paciência para estas coisas e agradeço imenso. Bom, isto para explicar porquê. Porque é que estes acontecimentos comigo são festas populares, não é? Não, no sentido cultural do termo. O João Soares, no livro na Ferrara, eu olhei para, estava tudo super lotado, eu olhei, estava o João Soares da escada que dá para o. Eu tinha dito, João, diga-me só que se está sonando que eu arranjo. Não, ele não diz nada, e então, pronto, não disse nada. E ficou ali, não sei porque acabou, mas acabou, teve de pé, ao lado de ilustres membros. Eu coloquei do meu lado direito 2 dos quais, ou melhor, 5 ou 6, mas 2 dos quais tiveram uma intervenção direta no assalto de Valda Filha da Volta. O Camilo e o Luís Henrique. Mas há um outro. Mas teve também um ilustre personagem que ninguém fala. Falo eu, no livro que fiz sobre o Salvador da Filha da Volta, peço por favor que leia. Porque talvez, se estiver pachorra, eu tentei fazer as contas da lá, veja bem onde é que eu cheguei, ao pormenor, sei onde é que foi os 200 euros, os 50 euros. Para quê? Para dizer assim. Foi uma confusão que tive a arranjar um amigo meu para fazer a conversão dos francos belgas, dos francos franceses, foi uma confusão. Mas eu consegui atingir o objetivo com o apoio dos meus amigos e tentei provar que o que restava de tudo, para não haver dúvidas, eram 1.500 e tal contos na altura. E que esses 1.500 contos, de acordo com um documento que eu também encontrei, ser investigador é preciso trabalhar, não é? Com a assinatura de quem recebeu este dinheiro em nome do Paulo Inácio, oriundo de França, enviado pelo Emílio Loureiro. Foi entregue, já está. Exatamente. Foi incumbido de entregar este dinheiro e depois era preciso saber onde é que foi este dinheiro. Por uma pessoa que estava viva. Não me disseram, eu simplesmente parti do princípio que isto é verdade. É a única coisa que eu adjetivei. Detetei que 300 pontos foram entregues a uma instituição de bem portuguesa e foi entregue pelo José Lúcio Seabra. Não preciso bem a data, mas tem. Através do. Foi um personagem que veio de Paris, entregou ao José Lúcio Seabra, e o José Lúcio Seabra entregou os 300 pontos e o Romano Seco entregou ao Paulo Inácio para pagar aos advogados as testemunhas dos advogados de defesa dos presos políticos, não é? No período que vai desde a sua prisão, depois eram presos, foram vários presos, até à sua libertação. Atenção, o Paulo foi um dos presos, eu nem outro, não é? Porque o Espirão não queria deixá-lo sair da prisão. Eu estive no centro de Caxias com milhares de pessoas, e o Palma teve este gesto, não saímos. Há muitos presos políticos tiveram este gesto para com o Palma, que não queriam deixar sair. Só saímos quando o Palma sair. E é quando se vê aquela bonita e evidente fotografia com o Palma a sair da prisão. E até aí houve solidariedade dos presos para com o Palma. Estavam ali católicos também, indivíduos da UDP, indivíduos do PCPR. Mas quem deu a ordem de libertação foi o Franco Gerais.
gerais. Talvez isso eu não sei. Eu só sei que, Um ponto quando somos o Palma, um ponto só se pergunta. Não, os presos, né? Os presos disseram ou saímos todos ou não sai nenhum. Aliás, há agora uma peça de teatro feita por um militar de Abril, o Menino Vargas, que foi quem foi lá a Caxias para libertar os presos. E levava instruções aos gerais, é para libertar todos. E estava lá o Dias Lima, que era o emissário da Spirman, os presos do delito comum não são libertados. Bem, e depois chamou um PIDE, que estava lá preso, para dizer quem eram os presos do delito comum e, portanto, não podiam ser libertados. E o Menino Vargas, já chateado, telefona aos Charais e os Charais dizem: mande libertar já. E é quando saem todos. pois, mas quando mandou. É a primeira guerra que há entre o MFA e o SPIC. Ou Vasco, eu não nada que Sim, sim. alguém tem que dar a ordem. Não, mas verdade isso, verdadeira. mas isso que estás a dizer é verdade. Os presos todos tomaram essa atitude. Ou saímos todos ou não sai ninguém. No dia 26 de abril, Sim. estive lá com milhares de muita malta da Luar, mas restou a dizer, ou todos ou nenhum também. Sim. Foi para o Palma. Se estava para agradecer a presença. E agora acho só 20 minutos. Eu tenho pelos capitães da vida, eu não vou agora agradecer todos os dias o que fizeram. Fizeram o que tinha que ser feito e acabou. Sim. Mas eu curvo de sangue perante aquilo que eles fizeram. Porque sendo eu um chaval com 20 e poucos anos, vocês nem imaginam, eu estava no carro, no dia em que eu disse que estava lá com os meus pais. Na altura eu não conhecia nem o João nem a Isabel. Mas lembro-me do Pedro Coelho, lembro-me do megafone do Sousa Tavares, em cima da. O megafone era do Salgueiro Maia, que o Ciclo de trabalho. Isso já não sei. O megafone era de qualquer maia, mas a primeira pessoa a usar o megafone estava lá. Pedro Coelho. É o Pedro Coelho. Ainda bem, estes pormenores deviam ficar registrados. Mas, Vasco, esses pormenores, eu vou morrer e vão ficar aí. Não, mas isso já está. Mas isto para Mas você, ele pega o megafone, mas você morrer. Quando vais pôr aqui, eu só o megafone não vai ajudar. mas isto para você é o A seguinte, sua filha, a minha filha é precisamente a pessoa que é, neste momento, a minha 50% da memória é ótima. E uma delas, não é? 50% é pouco, deve ser 70%. Isto para vos dizer como é que esta obra, e porque é que está aqui embaixo com isso. A primeira coisa que eu fiz, quando cheguei à Torre do Tom, estava a investigar sobre o pós-mobílio, que é o cerco para a cidade da Covilhã. Isto só dois, olhar o que é, queriam cercar a cidade da Covilhã para todo o dia. Mas são pessoas, não é que eu digo dois, é uma coragem e que arriscavam tudo, não é? Eu chego à Torre do Tom, começo a investigar o processo de terapia, o processo da Luar, e vejo um processo relativo e separado. Não é, eu ponho aqui o confisco de armas, não é o confisco, é o roubo de armas no cartão. É uma expressão que eu nunca gostei muito, mas enfim. Então pus confisco, porque é mesmo para mim o confisco. Foram confiscadas armas, tendo subjacente uma causa, não é? É a mesma coisa que Portugal. Não é roubo, é confisco, para mim. Isto é para mim. Mas isso é um problema da adjetivação. E eu comecei a ver o processo e não vi no processo a ser julgado e condenado e preso os principais intervenientes do processo, que eram o Francisco Silva Salgado, que eu conhecia da televisão. Aliás, eu há bocado falei no meu deputado, com o Lucas Salgado, esquece-me agora o nome do Barata Feira. Eram horrores que me davam uma informação no 25 de Abril, assim a seguir, não é? E o Adelino Gomes. Por isso eu tenho por eles uma estima. Bom, eles conhecem pouco, mas pelo menos tem aqui alguém que os defende e que vai defender toda a vida. E digo assim, mas porquê é que não está a ser, porquê é que não foi julgado nem condenado
o Francisco Lucas Salgado. E então pedia à doutora Margarida, a ilustre mulher do Francisco Lucas Salgado, se me podia fazer o favor de ir comigo ao arquivo histórico do Exército, porque não me deixavam consultar aquilo sem ser com a versão dela. E ela assim, o Luís Vaz, muito comunista, é comunista, não é comunista, é comunista. Luís Vaz, o que é que eles querem para tu consultar na minha ausência? Tens de fazer uma declaração, tens de me passar e tal, mas eu não conhecia muito bem a doutora Margarida. Então o Pacho quis, e fez a declaração e eu fui para o Exército. Nada. No arquivo do Exército, nada reporta ao crime cometido pelo Francisco Lucas Salgado. Nada. Então tive que desenrascar. Fui então consultar, fazer tradição oral. Fui fazer tradição oral. Eu consegui descobrir em Paris, produto já de informações de amigos meus que estão aqui presentes. Vejam bem, agora vim de Bruxelas e de Paris, estar aqui a aturar o Luís Vaz. E tenho acompanhado desde o início, Paulo Inácio, e alguns já morreram. Não é? E então, eu encontrei, para o seguinte motivo, é que o Luís Bem-vindo e o Barracosa andavam a ser procurados pela PIDE, com um tipo cowboys, procura-se, não salvista, 50 contos, e a fotografia deles assim nos jornais. Isto é agosto. E eles vêm de Paris, para Évora, com o objetivo de assaltar então. Mas atenção que isto, o Augusto Salgado já tinha relações de proximidade com o Luís Bem-vindo, com a malta do Algarve, que isso não se fazia, é verdade. Não? Eles faziam parte já há muitos anos, faziam século. Eles começavam a fazer campanhas do Humberto Delgado e a fazer aquilo que eu fazia, quando era a idade deles, quando foi o morte da Nívea Cabral, várias voltas, apanhar ali a vermelho, abaixo isto, abaixo aquilo, e eles já faziam isto. Era preciso fazer uma operação, porquê? Primeiro, porque ele lá estava viva, e mesmo que o seu chefe máximo preso, continuava a existir com operações políticas. Por outro lado, o Tribunal de Apelação, a Câmara de Apelação de Paris, iria decidir o pedido que foi feito pelas autoridades portuguesas, se ele entregar o Palma às autoridades portuguesas ou não. Isto é, que se ele extratar o Palma. Então, agora pense logo, hein? Caso a autoridade de Paris decidisse transferir o Palma, ou entregar o Palma agora às autoridades portuguesas, era preciso que humanos em Portugal conseguissem, em sítios estratégicos, conseguissem assegurar lá o confisco do Palma à PIDE. Né? Isso estava, quando o Lucas Salgado, em janeiro, foi preso em Espanha, vinha num comando com mais 2 ex-desertores, não é? Normalmente ajuda aí a Margarida, Zé Palma Dias. Zé Palma Dias, Matias, e o outro já me esquece. E o objetivo era este mesmo. Por isso é que o confisco de armas no quartel tinha como objetivo uma decisão da UAR de criar paióis a nível nacional. E da mesma forma que responderam à grande questão, onde é que se arranja dinheiro? Não há um banco. Não é? Então a resposta às questões dadas, não há, não só os quartéis. Então, e para ser mais fácil, para não haver crimes de sangue, arranjam as pessoas ligadas ao UAR, não é? Que eram aqueles que tinham dado provas de grande coragem nesta matéria. O Sr. Lucas Salgado não se pode ver, este livro não se pode ver só uma operação política do Sr. Lucas Salgado. O Lucas Salgado era um próximo da resistência antifascista, um próximo, acabou por tirar o UAR e correu todos os riscos quando decide fazer esta operação, sabendo que o pai ou os pais iam ter consequências. A Margarida não se. Depois podes ligar, aqui que eu estou a dizer, disseste, né, que a primeira vítima foi o pai, que foi destituído das funções de diretor. Não é gerente do Banco de Portugal em Évora,
Epá, e acabou por ir para o Algarve negociar cargo, não foi assim, não sei. Mas foi destituído a funções de direito. E o Suruca, epá, depois podia ter uma carreira promissora nas Forças Armadas Portuguesas, decidiu conscientemente aderir ao lado e manteve-se nas Forças Armadas, mas desta feita não eram portuguesas. Eram as Forças Armadas de Libertação de Portugal. Forças Armadas ao lado. Não é? E foi preso, precisamente em Ibro, quando via-se preparar o confisco ativo do qual se fosse sanitário. De facto, o objetivo, e o João nem o Vasco falavam disso, isso eu não falava, era uma operação política, mas também tinha outro objetivo, uma abrangência. Qualquer decisão que fosse tomada pela Câmara de Apelação ia fazer jurisprudência. A seguir, em fevereiro, março, foram presos em Bruxelas o Luís Benedito, que entrou no Banco de Portugal, e os Orba, não ligaram também, estavam a tentar trocar 2.000 pontos, e não foi extraditado, porque as autoridades belgas seguiram o exemplo já da jurisprudência do Tribunal Francês. Para isto também. E, paradoxalmente, estamos a falar ainda no tempo de Franco, o Suruca Salgado foi intimado a sair urgente de Portugal, foi para a Argélia. Mas o Fernando Franco extraditou. Os juízes espanhóis tiveram em consideração a jurisprudência resultante da decisão do Tribunal da Apelação de França. Isso não é justo, com todo o respeito. E quero passar pelo lado direito também. Eu acho que, a partir do momento em que a vida se assinou em Delgado, em Espanha, o Franco deixou de extraditar o que quer que fosse. Algumas extradições, algumas entregas, aliás, correspondendo ao que o Salazar tinha feito em relação a alguns republicanos espanhóis, não foram tão poucos assim, durante a guerra e a seguir à guerra. Mas não há memória de extradições nem de França, de exilados portugueses, nem de França, nem de Espanha. Houve entregas feitas num quadro de legalidade duvidosa ou por baixo da mesa, mas não muitas, não muitas. Sempre que o Suruca Salgado foi preso, esteve 6 meses em Michel, depois a seguir, passou 7 meses de prisão na outra prisão, do Norte. Isto foi a primeira prisão, onde foi preso, foi logo de ali. E depois acabou por ser muito tempo. E depois, quando cumpriu a prisão, e já está deram-lhe não sei quanto tempo para sair de Espanha, e a opção dele, como aliás os outros foram todos para a gente. E daí para o porque, segundo sei, as mulheres têm muita influência sobre os homens, e a mulher terá dito ao Suruca: meu filho, aqui em Argel não há condições para pôr o meu filho a dar educação e instrução ao meu filho. Então, a importância. E o Suruca, coitado, lá foi ele, cumpriu rigorosamente o autoritarismo do Dr. Margarida. Mas deixem-me só acabar com é mais rápido, porque eu não gosto também de deixar de referir um pequeno personagem que foi da Moita em Mota até Vila Franca, e depois de Vila Franca foi com uma bota até Coimbra, e depois de Coimbra até. Eu estava aí para me corrigir, que eu já me esqueço agora, e foi uma das coisas que o ABC me memória. Para cortar os fios de comunicação, à hora marcada com a palma, não é? À hora marcada, para ele entrar no banco para não haver comunicações. E isolou a cidade de Figueiró da Foz de qualquer comunicação. Ali, o Zandatário fez o favor de conseguir ter um advogado de defesa, que foi o Salgado Zenha, e que inventou, quando ele era para ser julgado, aquelas terras que os advogados. Ele está
com problemas psiquiátricos. E então o juiz não condenou a nada, mas meteu numa prisão celular hospitalar, ali no João de Matos. Não é? E foi daí, um dia. Mas com a informação, quando tivesse curado, ia ser curado. Quando o médico disse, olha, já estás curado, está alto e tal, eu fui dizer com a salgadozinha, então o que é que eu faço agora? Sai-me da vista, sai-me da vista. Ele não percebeu que era, vai, foge, tira, que não ser preso. Só depois é que percebeu que a salgadozinha não podia dizer, papá, olha, foge. E o Zé Matias, irmão de um ilustre, morreu porque não teve assistência médica. Sim, pois. Não teve assistência no hospital e acabou por falecer. Foi o primeiro indivíduo que o Palma confiou, a quem o Palma confiou, para coordenar tudo aquilo que fosse ações da Luara e tentar tudo. Depois, não está aqui essa. Eu vou explicar. Para Bruxelas, mas essa questão está-se pondo da resposta. Não há intervinação do chão. Mas eu fui a seguir à caminhada. Eu, quando estou a ver muitos comunitários sobre decidiram fazer alguma coisa, fazer o ingresso a Portugal, às costas para casa. E quando eu chamo de médicos metem logo no hospital. De facto, eles viram na minha condição de contratar. Viram do Lisboa. Mas ele está em Lisboa, ele tem um tratamento, e é nessa altura, chega à conclusão de eu devia ir para Bruxelas fazer desligar da sua saúde. E eles começam a fazer as pesquisas. E quando eu chego à conclusão que estava aí em cima, qualquer coisa que eles atendiam, há sempre dois agentes à porta do. Há uma altura que eu já disse se eu puxar no mundo, isso não posso. Não, agora não. Então eu vou a um com outra atenção. Isso aí eu também. Eu queria trazer não foi primeiro que ficar numa aula de queríamos aqui trazer um baixo assinado qualquer para a direção da Associação Académica de Direito. Em 68, temos que fazer um pouco as coisas à mão de estudante. Que é o Daniel. O gol na cadeira deixa. É a altura de acabar. É só para dizer o seguinte, eu também veio assistir o grupo que assaltou o banco na Rei da Belas, que foi posto aqui hoje, e participou precisamente, aconteceu uma viatura, no retaguarda para levar a falta. Bom, e está aqui já herdeiros de Malta da Luar. O meu primo Cristiano está muito doente, mas tem aqui
a filha, então eu não digo mais nada, pronto. Por consequência, já repararam que eu à medida que falo, quero saber que isto é um lugar completamente irregular. Bom, falhei muita coisa, com certeza, peço imensa desculpa, mas por eu vi. Em nome da Mário Soares Maria Barroso, queria agradecer a presença de todos, lembrar que esta casa é vossa, é de todos nós, é de todos os portugueses. Portanto, não a podemos deixar cair. Agradecer a presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Roseta e Ângelo Pereira. Muito obrigado por estarem aqui. Portanto, esse compromisso de todos nós, não deixamos cair a Fundação Mário Soares Maria Barroso. Muito obrigado.